Queridos amigos, nesta noite, a palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, no versículo 1. Mateus capítulo 25, versículo 1, estas palavras do Senhor Jesus Cristo, ilustrando a conversão, o reino dos céus. Então, diz o Salvador, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Bem, eu me recordo ter lidado com este texto há mais ou menos uns 4 anos atrás, e na minha opinião essa é uma das mais belas, mais gráficas e mais urgentes das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Assim, sempre me alegro em voltar a ela. Ela é tão real, querido amigo. E quanto mais nós nos aproximamos do retorno do Salvador, e em dias como estes, quando os túmulos se enchem tão rapidamente, quão necessário é nós ouvirmos essa advertência do Salvador através destas parábolas. Bem, o nosso tema nesta noite é como preparar-se para a vida eterna. E essa parábola do Senhor Jesus Cristo, bem, ela é uma daquelas famosas parábolas de contraste. Parábolas de contraste na Bíblia são parábolas em que 2 objetos, pessoas, eventos são colocados um ao lado do outro, comparados e contrastados. Há várias parábolas de contraste na palavra de Deus. Bem, ali há a parábola dos 2 filhos chamados para o trabalho, um diz não irei, o outro diz irei, há uma comparação, uma parábola de contraste. Há a famosa parábola do filho pródigo e o filho mais velho, há a parábola dos 2 servos, rico e Lázaro, o publicano e o fariseu no templo. Todas essas são parábolas de contraste, onde o Senhor Jesus Cristo está contrastando a atitude de uma pessoa e a atitude de outra pessoa, e através desse contraste ele fala sobre o caminho de salvação e o perigo de não preparar-se, a maneira errada de se aproximar de Deus em contraste com a maneira correta, com a maneira certa. E esta parábola diante de nós, eu penso que ela é completa, seja a mais completa de todas as parábolas de contraste na palavra de Deus. E aqui o que nós temos é a parábola chamada das 10 virgens, ou das 10 jovens. E o que está acontecendo aqui é que o Senhor Jesus Cristo está contrastando um grupo de jovens mulheres com outro grupo de jovens mulheres. Essa narrativa, esta é a figura da parábola. Mas, queridos amigos, o objetivo espiritual, o verdadeiro contraste, a comparação, é entre um tipo de ser humano, um tipo de pessoa, e um outro tipo de pessoas. Ambos estão sob o mesmo evangelho. E aqui é uma atitude positiva, correta, para com o Evangelho, e por outro lado é uma atitude errada. Eu espero que esta parábola, conforme nós a desdobramos, fale o seu coração. E se você é alguém que está buscando ao Salvador, mas tem protelado em orar, em clamar a Cristo por perdão, por misericórdia, permita que as palavras do Senhor Jesus ponham urgência em teu coração, em tua busca pela salvação. Bem, e como todas as parábolas do Senhor Jesus Cristo, essa também é salvífica. Ela ilustra a salvação, como nós sabemos, porque no versículo 1 ele diz, então o reino dos céus será semelhante, aqui vem a parábola, o reino dos céus, a salvação, entrar no reino dos céus, e aqui ele representa, ele ilustra a salvação, a conversão, a reconciliação com Deus, isto é, entrar no reino de Deus. E aqui nós temos a história baseada em um costume muito conhecido entre os judeus, um casamento, as bodas. E o casamento entre os judeus era muito interessante, ainda é até hoje. A moça e o rapaz se tornariam noivos em um determinado dia preparado, escolhido, normalmente na casa da noiva, diante dos pais. Isso aconteceria um bom tempo antes da boda, antes do casamento, normalmente 1 ano antes do casamento, melhor, da cerimônia do culto de casamento, às vezes 3 anos antes, mas pelo menos 1 ano, para que o noivo, o homem, tivesse tempo de preparar a casa, de preparar o lugar para o casamento, para a família que surgiria posteriormente a partir disso. Pelo menos 1 ano era dado. Adquirir tudo, deixar tudo organizado, tudo perfeito para aquele dia. Agora, diferente do noivado em nossa sociedade ocidental, o noivado entre os judeus já era algo compulsivo, obrigatório, permanente. Uma vez que você fizesse esta aliança diante de Deus e dos pais, não havia como voltar atrás. Não é como a corte antes do casamento, não é onde você busca conhecer uma pessoa e pode ser dissolvida, caso não seja esta pessoa a vontade de Deus, mas entre os judeus não. Uma vez estabelecido aquele noivado, era obrigatório,
Você tinha que casar e depois de um ano, então, vinha a cerimônia. E a cerimônia era a seguinte, acontecia da seguinte maneira. Um dia era escolhido, claro, para aquela cerimônia. E a noiva e as suas companheiras, estas jovens descritas aqui, elas iam juntas esperar pela chegada do noivo na vila. Eram pequenas vilas em Israel, em toda parte. O noivo viria. Ele sairia da sua vila, ele sairia da sua cidade com seus amigos, com seus companheiros que se alegram com ele em um determinado momento, indo em direção à vila da noiva. E quando ele fosse visto por alguém nos portões, a noiva e o seu comitê, a sua corte, seu grupo de pessoas seriam informados. Então a noiva, os pais e as suas amigas, não é, as damas de honra, todas elas saíam em encontro, aquele grupo do noivo se encontrava na porta da cidade, e ali juntos, todos eles, normalmente no final da tarde, carregando suas lâmpadas, luzes, não é, sairiam juntos, conduzidos pelo noivo em direção à casa que ele havia preparado, porque ali aconteceria a cerimônia, o culto de casamento, as bênçãos de Deus seriam buscados. E assim eles seguiam nessa procissão, e, conduzido pelo noivo, iriam para o momento das bodas, e haveria então a cerimônia, com todos os votos solenes, não é? E toda aquela festividade. E o que o Senhor Jesus Cristo faz é tomar um elemento da cultura judaica tão conhecida, e através disso ilustrar o que é a salvação, o que é o reino de Deus. E ele toma esse evento e ele transforma em uma parábola, em uma ilustração salvífica. E essa parábola, o ponto central, o ensino, o foco principal é sobre estar preparado ou para o dia da sua morte ou para o dia do retorno do Senhor Jesus Cristo a este mundo. O julgamento, o final da história, quando todo o pecado será julgado. Assim, uma parábola de contraste, mas o enfoque dela é uma advertência: estar preparado para a eternidade. Estar preparado para o retorno do Salvador, ou para o meu momento de subir à presença do juiz de toda a terra. E aqui está a parábola, deixe-me seguir por ela no versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aqui estão as damas de honra, eram jovens, estavam se preparando para o casamento. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. E loucas aqui não quer dizer louca no sentido neurológico, psiquiátrico. A melhor tradução do grego aqui é que elas eram despreocupadas, eram morosas para processar as informações, para ver o que estava acontecendo em volta delas. Elas eram nécias. 5 prudentes e 5 nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Bem, eles não tinham lâmpadas como nós temos hoje. Era, na verdade, uma pequena jarra de argila, não é? Uma candeia, e ali havia um óleo, azeite de oliva, alguma outra coisa misturada, um pequeno pavio, elas seguravam e saíam iluminando. Ainda existe isso hoje em nossos dias, não é? No interior, em alguns lugares você encontra. Era uma lamparina, não necessariamente uma lâmpada como as nossas. Mas elas não levaram, junto com a lâmpada, um pouco mais de azeite para completar, não é? Porque ia acabar aquele azeite. Era necessário continuar a iluminação. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, uma palavra arcaica em português, para ficar com sono, e adormeceram. Mas à meia-noite, antes de terminar o dia, no momento final do dia, porque o casamento era naquele dia, ou seja, antes de virar para o outro dia, mas à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, ele está no portão, ele está na entrada da cidade, saí, damas de honra, noiva e toda a sua comitiva para encontrar-se com o noivo. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, as damas de honra, que também se preparariam para o seu casamento, e prepararam as suas lâmpadas. Preparar aqui quer dizer ajustaram, né? Mexeram no pavio ali, colocaram fogo novamente, se apagou, adicionaram o seu óleo, se prepararam para ir em direção a encontrar-se com o noivo. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, elas estão quase se apagando, e nós não conseguiremos chegar ao noivo e entrar na casa para as bodas. Mas as prudentes, e todo o tempo nós vemos a prudência delas, não é trazer mais azeite, não ser levado pela conversa daquelas outras, responderam, dizendo: não, porque seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem,
e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta, de repente. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, batendo na porta. E ele respondeu e disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, perceba a advertência, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E aqui está uma parábola de contraste, uma advertência sobre estar preparado para a sua morte, final da vida, ou o retorno do Salvador, o que vier primeiro. Em outras palavras, preparar-se para entrar na presença de teu Criador. A figura do Senhor aqui é muito interessante, é muito clara. É a de não estar pronto para a sua morte. Não estar preparado, não ter tomado medidas, não ter pensado a respeito, não ter feito nada. Não se preparar para o retorno de Cristo a este mundo, é sobre isso. É uma advertência, e o teor dela é advertência. Bem, eu tenho certeza que cada um de nós nesta noite necessita desta advertência. Por quê? Porque antes de Deus trabalhar em nossa vida, abrir os nossos olhos, antes da conversão, nós somos homens e mulheres descritos aqui como nécios, tardios em pensar sobre coisas sérias, morosos. Assim nós vivemos. Nós vivemos como se a morte não fosse chegar. E nós fazemos coisas tão nécias, não é? Sejam esportes, sejam coisas que nós fazemos que pode ceifar a nossa vida imediatamente. E nós vivemos tranquilamente como quem anda sobre uma corda bamba, de olho fechado, em cima de um vulcão. Antes da conversão, nós somos nécios nesse sentido espiritual. E esta é a ideia desta parábola. Bem, muitas pessoas, elas agem imprudentemente, neciamente. Talvez haja alguém aqui em termos espirituais. E você, nesta noite, tem uma crença pessoal em Deus. Você tem uma crença no Senhor Jesus Cristo. Você afirma crer nele, mas você age talvez de uma maneira nécia, porque você talvez pense consigo mesmo: bem, eu creio em Deus, eu não sou ateu, eu não desprezo o cristianismo, eu não desprezo o Senhor Jesus Cristo, eu não sou contra a religião, eu vou na igreja de vez em quando, eu adoro, eu procuro ser uma pessoa honesta. Deus ele vai me aceitar. Deus ele não vai me rejeitar, eu já faço essas coisas. Mas eu sou nécio porque eu não me dou o trabalho de checar na Bíblia e descobrir que Deus não vai me julgar pelas coisas boas que eu faço, mas pelos meus pecados. E eu estou indo em direção ao Criador de toda a terra, a um Deus que é santo, que deve julgar o pecado, e eu fico pensando: eu não sou tão mal assim, Deus no final das contas vai me aceitar. E eu não checo qual é a vontade de Deus, o critério para entrar no céu, o que me é comandado fazer. Assim nós somos nécios muitas vezes, quanto à alma, quanto à eternidade, a coisa mais importante que existe. Mas observe uma coisa, essas 10 jovens aqui, elas eram companheiras da noiva. Todas estas jovens faziam parte do círculo íntimo de amizade daquela moça. A noiva iria chamar das suas principais amigas de escola, de vizinhança ou parente, aquelas pessoas que ela gostava muito, e dar a elas, estas moças, outras, o privilégio de ajudá-la, de assessorá-la, de acompanhá-la durante aquela boda. Ela selecionava entre as amigas mais próximas. E ainda assim, queridos amigos, várias destas amigas próximas seriam deixadas do lado de fora. E há pessoas que estão transitando no círculo evangélico, na igreja, entre pessoas salvas, vêm, ouvem a palavra de Deus, estão sempre por ali numa igreja, numa outra igreja, e pensam que irão para o céu, simplesmente porque estão com um pé na igreja, enquanto têm outro pé no mundo. Você percebe a ilusão aqui? E a vida diária dessas pessoas prova isso. Elas vivem para si mesmas, para este mundo. O pecado aí não é um grande amigo. Mas eu estou na igreja. Eu estou junto com pessoas que já experimentaram a graça de Deus, mas eu nunca busquei. Essas jovens faziam parte do círculo próximo de amizade daquela moça. Elas tiveram um grande privilégio. Oh, queridos amigos, se essa é a nossa condição, toda a nossa religião antes da conversão não vale nada diante de Deus. Porque o que nós necessitamos desesperadamente é do perdão de Deus e da salvação. Bem, deixe-me falar sobre estas 5 jovens imprudentes, porque o texto começa com elas. A parábola que inicia-se com elas. Elas representam estas 5 jovens
Pessoas de todas as épocas que buscaram uma vida espiritual com Deus. São jovens prudentes. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes. Quem são essas pessoas, essas jovens? Bem, eram representação de todo homem, de toda mulher, ao longo da história, que um determinado dia parou e considerou a sua vida e percebeu a sua pecaminosidade diante de Deus e começou a buscar a Deus, fazer por onde, ouvir o Evangelho, clamar por misericórdia, clamar por salvação. Elas creram no Filho de Deus, elas se arrependeram de seus pecados, elas colocaram a sua confiança no Salvador que veio a este mundo, aquele maior evento de todos, entregar a sua vida na cruz do Calvário, no lugar de pecadores. Elas buscaram, elas pesquisaram na palavra de Deus. São jovens, são homens, são idosos, que viram a sua necessidade de perdão e que buscaram ao Salvador. Amigos, estas jovens prudentes são pessoas que agora conhecem a Cristo, andam com Cristo, têm certeza de vida eterna, foram perdoados e antecipam o retorno do Salvador, ou antecipam aquele momento quando terão que deixar esse corpo para trás e subir para a presença do Senhor. Elas já colocaram óleo em sua jarra, em sua lamparina. Elas pertencem ao Salvador, elas andam com o Salvador, são pessoas perdoadas e há evidências da sua conversão. São esses jovens prudentes, elas representam homens e mulheres pecadores, nécios, imprudentes, que reconheceram sua loucura de viver uma vida e concluir seus dias sem Deus, sem Jesus Cristo, e entrar na presença de um Deus santo como um pecador, sem um advogado no céu, sem um Salvador. Elas pararam, elas consideraram, elas disseram: da maneira como eu nasci neste mundo, eu não estou pronto para subir à presença de Deus. Eu sou um pecador e há um Deus no céu, e há um caminho de salvação, e o que eu devo fazer? E elas começaram a checar na palavra de Deus, e ouviram e responderam ao Evangelho. São todas aquelas pessoas que encararam seus pecados e buscaram em Cristo o perdão e a salvação. Estas 5 primeiras jovens representam estas pessoas. Elas receberam de Deus uma nova vida, uma nova natureza, a garantia de vida eterna, e elas têm comunhão com Deus. Suas orações são respondidas, o Senhor guia a sua vida, e assim elas têm um lugar garantido no céu, comprado pelo Senhor Jesus Cristo Salvador, em que todas elas confiam. E essas pessoas aqui são representadas então por esse grupo pequeno de pessoas. Elas tinham óleo em suas lâmpadas quando o noivo chegou, e este óleo na lâmpada ou na candeia representa a vida delas. A candeia ou a lâmpada aqui representa elas próprias, suas vidas, e esse óleo representa vida na alma, fogo, não é? Vida, o Espírito habita nelas. Quando Cristo voltou, elas tinham vida na alma, elas partiram para a eternidade, tendo recebido o Espírito de Deus na conversão. Elas entraram para as bodas preparadas, porque se prepararam de antemão. Elas tinham vida na alma, e porque tinham vida na alma, poderiam ir para o céu e estar com o Senhor. Bem, mas de que maneira, eu me pergunto, e aqui está o ponto para nós, de que maneira essas moças, essas 5 jovens raciocinaram? O que levou elas a serem prudentes? Por que elas podem ser chamadas de prudentes aqui? Bem, como elas pensaram? Essa é a pergunta. O que elas consideraram? O que estava diante dos olhos dela? O que levou elas a prover uma botija extra de óleo? E está implícito aqui, não é? E não ir de mão vazia, porque poderia tardar o noivo. Bem, eu penso, estou especulando, mas no contexto aqui do Evangelho, eu penso que tenha sido isso. Elas pensaram e elas disseram a si mesmas: o horário do casamento está marcado, do culto está marcado, mas talvez, pode ser que o noivo venha mais tarde, pode ser que ao preparar as coisas ele chegue mais tarde. Nós temos que estar prontas aqui, preparadas com a noiva para a vinda do noivo. Sim, essa quantidade de óleo aqui vai ser o suficiente até as 8 da noite, mas pode ser que ele venha à meia-noite, então eu vou trazer um pouco mais. Elas foram prudentes, elas pensaram, elas usaram a mente que Deus deu, elas raciocinaram. E se eu não estiver preparada, elas disseram a si mesmas, conforme se arrumavam ali em suas casas, se eu não estiver preparada, vai ser um desastre para mim. Vai ser uma vergonha, vai ser triste, porque a minha querida amiga me deu este privilégio de estar com ela ali, talvez levando o buquê, auxiliando no momento da recepção, e eu vou envergonhá-la.
é melhor que eu coloque um pouco mais de óleo nesta lâmpada. Eu não vou poder me juntar à procissão com a minha amiga querida e ver o noivo. E a minha amiga querida desde a infância me escolheu para participar disso. Elas raciocinaram. Eu não posso falhar. Eu não posso me atrasar. Eu creio que elas pensaram assim: como eu vou entrar no lugar, na casa, na escuridão? Vai ser inútil para mim estar vestida tão bela, com minha maquiagem, com meus adereços, e tropeçar no escuro e cair na lama e chegar lá toda suja. De que me adiantará todo esse preparo se eu não tenho luz para iluminar o caminho e eu não vou conseguir entrar lá? Eu vou ser inútil para a noiva. Eu penso que assim elas raciocinaram. E, queridos amigos, assim deve ser conosco. Nós precisamos começar a raciocinar, a pensar e a nos perguntar. Você já parou para se perguntar qual o sentido da minha vida neste mundo? Se eu não tenho a Deus, se eu não tenho vida espiritual dentro de mim? Qual o sentido de ir à igreja, de fazer certas coisas, se eu ainda não posso afirmar que eu tenho perdão e certeza de vida eterna? Por que eu estou aqui nesse mundo? O que é a vida? Será que a vida é comer, dormir, trabalhar, enfermar, melhorar, envelhecer, comer, dormir, trabalhar? Será que a vida é só isso? Será que nós paramos e raciocinamos e nos dizemos: a morte está chegando, o Salvador está vindo a este mundo? Eu já parei para pensar sobre isso, e eu sou um pecador e Deus é um Deus santo. Como é que um pecador vai entrar na presença de um Deus santo, cuja presença me destruiria, me expeliria da sua presença? Será que nós raciocinamos a respeito dessas coisas? Será que você se pergunta: por que o ser humano, as pessoas são como elas são? Por que elas traem? Por que as pessoas são infiéis umas às outras? Por que há tanta vulgaridade, perversidade, maldade e violência neste mundo? Você para e faz essas perguntas. Porque há tanto vazio existencial e as pessoas estão tão insatisfeitas? Porque a sociedade progride tecnologicamente em seu conforto, em seu luxo, mas ela não melhora moralmente no comportamento das pessoas? Você faz essas perguntas como um ser racional? Porque quando nós fazemos essas perguntas, nós somos levados ao livro de Deus, que nos ensina que esse é o resultado do pecado. E quando eu entendo que toda a miséria, a tragédia, a morte, o vazio que existe em nossa volta e dentro de nós é o resultado do pecado, eu entendo que eu sou um pecador. E se eu entendo que eu sou um pecador, eu preciso me preparar, eu preciso buscar o perdão de Deus. E Deus é um juiz, Ele é santo. Você percebe? É uma questão de raciocínio. Oh, eu não entendo essas coisas. Por que não há paz dentro de mim? Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, nada mudou, mas parece que é um vazio tão grande. Eu não conheço a Deus, eu nunca experimentei esta vida que essas pessoas falam, esta água viva, esta paz. Eu não consigo, eu não tenho isso, eu não tenho certeza de perdão e vida eterna. E qual é a minha utilidade para Deus neste mundo? Ele me deu uma alma eterna, um tempo, eu fui criado à sua imagem e semelhança. Se eu não tenho vida espiritual, luz na minha alma, salvação, bem, eu não posso criar isso dentro de mim. Eu preciso pedir a Deus por ela. Eu preciso pedir a Deus uma nova natureza, vida em minha alma. E esta ideia, este é o raciocínio, e este exemplo é aplicado para nós. Bem, as jovens prudentes da parábola, elas relacionaram dessa maneira, não é, uma coisa com a outra, pensaram consigo mesmo, consideraram: eu não serei de nenhuma utilidade sem luz na minha candeia, eu serei uma vergonha para minha amiga, a noiva. E elas, considerando isso, tendo um pouco de temor santo, decidiram se preparar. Eu penso que foi assim que elas agiram. E assim, com urgência, elas compraram mais óleo para garantir que estariam prontas no momento da sua responsabilidade, juntas com a noiva. Meu querido amigo, e quanto a você? Que consideração você dá para a eternidade? Que consideração você dá para a alma? Você se esforça pelo teu trabalho, são anos de estudo, de dedicação, mas você para pensar sobre a alma, que mesmo hoje a tua alma pode ser requerida por Deus, e você não está pronto, talvez. E você fica pensando: daqui 50 anos, vou partir 70 anos, nós não sabemos.
Nós não sabemos. Há duas coisas que não nos são dadas na palavra de Deus de propósito. Uma delas, nós não sabemos o dia do retorno do Salvador, nem nós não sabemos o dia em que nós iremos partir. E isso é de propósito, para que eu busque a Deus agora, com urgência, enquanto eu tenho tempo. E você não dá atenção a estas coisas mais importantes. Bem, queridos amigos, essa é a pregação do Senhor Jesus Cristo e essa é a aplicação espiritual que Ele traz aqui. Você somente está pronto quando você foi a Cristo em arrependimento como um pecador e recebeu da mão dele o perdão e a certeza de vida eterna. Aí você está pronto para partir para a eternidade. Aí você estará pronta para se juntar às bodas do Cordeiro, aquele dia que logo virá, somente assim. Agora deixe-me considerar estas virgens, estas jovens nécias, 5 outras companheiras da noiva. No versículo 3, o Senhor fala sobre elas. As loucas, isto é, morosas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Loucas, não é morosas, nécias, não no sentido, como eu disse, psiquiátrico, mas lentas para considerar o que está acontecendo diante delas. Cabeça na lua, da lua, elas simplesmente não pareciam perceber, não pareciam considerar o privilégio que elas tinham. E o papel, e a função, e a grande responsabilidade que elas tinham naquele dia. 5 jovens morosas. Mas pense comigo, talvez estas jovens, cada uma delas fosse bastante inteligente, perspicaz e apta em muitas coisas, muitas outras coisas. Talvez elas, todas elas, fossem bastante hábeis e capazes no gerenciamento de uma casa. Talvez fossem chefes habilidosas. Talvez fossem boas cozinheiras, mulheres capazes de produzir seus próprios panos, suas próprias roupas, porque isso era necessário naquela época, não é? Você produzia o teu pano, você preparava o teu alimento, matava a galinha, matava a ovelha, limpava, todo aquele processo que precisa ser aprendido. Talvez eram jovens que tinham grandes capacidades, mulheres aptas, e elas tinham que ser capazes em seus negócios, né? Porque quando o marido fosse à guerra, ou fosse alguma viagem, quem iria tomar conta das coisas? E do pequeno comércio, da venda de hortaliça, e da troca de animais, e da manutenção da casa, e da contabilidade. Assim, elas não eram apenas moças que ficavam em casa o dia inteiro, deitada no sofá ou na esteira, contemplando o ar e olhando para a unha. Eram jovens habilidosas em muitos sentidos. Mas aqui estão essas 5 moças, antes do seu próprio casamento, selecionadas para essa função de auxiliadoras, e elas se comportam como moças lentas e morosas no pensamento, nécias. Não é interessante? Talvez você seja assim nesta noite. Talvez você seja uma pessoa extremamente capaz no lar, e você consegue fazer a comida com um tempero que dá inveja e todo mundo elogia. E você consegue costurar uma roupa muito bem. E você consegue gerenciar o lar. Ou no teu escritório você é uma pessoa que consegue ver as coisas de antemão. Ou você é um jovem muito organizado. Ou você é um homem capaz e as coisas estão no seu devido lugar e no horário, as coisas funcionam. E você tem grandes habilidades. Você consegue realizar coisas de uma maneira muito específica, muito boa, você tem qualificação, você talvez tenha um determinado brilho, uma determinada área do teu trabalho e as pessoas reconhecem isso, sabem o que você faz, mas talvez junto com isso, em paralelo com esta habilidade, com esta inteligência, com esta força, talvez você seja um homem, uma mulher morosa espiritualmente, lento espiritualmente, dormente espiritualmente. Queridos amigos, eu não desejo lhe ofender ao dizer isso, mas as grandes coisas da vida, as maiores, talvez você não tenha tirado nenhuma hora para sentar com seriedade, pensar e chegar a uma conclusão. Talvez a tua vida tenha sido pontual. Alguns minutos eu pensei sobre a eternidade, mas não cheguei numa conclusão, deixei de lado. Tenho que terminar o meu dever de casa, tenho que construir isso, tenho que fazer aquilo. Eu concluo muitas coisas, penso a respeito de muitas coisas, mas sobre a alma, sobre a eternidade, eu começo a pensar e logo eu sou levado para outra coisa. Será que nós somos lentos? Será que nós somos morosos espiritualmente às grandes coisas da vida? E a tua performance nesta área espiritual não chega nem aos pés da tua performance na área material. Não é terrível isso? Que o que há de mais importante
é o que nós damos menos atenção. É muito triste quando pessoas inteligentes e capazes não consideram questões espirituais. E tudo que eu posso fazer com você nesta noite, se este é o teu caso, querido amigo, é urgir com você, mostrar o significado desta parábola e rogar ao Senhor em meu coração que Ele lhe faça entender isso. É tudo que eu posso fazer, que você pense sobre a tua condição espiritual, a tua necessidade, que você lembre-se que você tem vida na alma. Se eu viesse aqui nesta noite, e no lugar de lhe apresentar esta advertência, eu começasse a pegar o microfone, andar para cá e chamar a sua atenção, deixar você acordado em música de fundo, e você estaria na ponta da cadeira, mas eu não lhe falasse isso, eu estaria sendo cruel com a tua alma. Você estaria bem acordado nesta noite, mas você sairia daqui da mesma maneira em que você entrou. Atente para isso, querido amigo. Talvez nós sejamos retratados aqui espiritualmente. Talvez nós sejamos retratados como essas moças sem vida na alma, sem óleo na lâmpada para encontrar-se com o teu Criador. E esta é a figura das jovens nécias. Agora, deixe-me perguntar, por que foi que moças inteligentes na vida, capazes na vida, tiveram que se achar em uma condição tão trágica como esta, sem luz, sem óleo, no momento mais importante daquele evento? E a porta da misericórdia é fechada para elas. E está aqui a resposta no versículo de número 8. E as loucas, nécias, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Bem, não é terrível ver essas palavras? Não parece tão terrível quando nós lemos rapidinho aqui, não é verdade? E fechou-se a porta. Não parece tão terrível ler aqui. Mas quando chegar o final da tua vida e o teu corpo for separado da tua alma, e você descobrir para a tua surpresa e o teu terror, de uma maneira tão consciente como nós estamos agora, deixar o corpo, a tua alma não dorme, ela não muda, você sai assim como você está consciente, a roupa deixada do corpo para trás, você entra consciente na presença de Deus. Para o teu terror, você não está preparado para entrar na presença do teu Criador. Você não se preparou. É como um noivo, não é? Tudo está pronto e ele esqueceu as alianças no momento em que ele está diante do pastor. Ou ele veio ao pastor para ser casado, mas ele esqueceu de ir no cartório para pedir a certidão de habilitação que autoriza o pastor a fazer o casamento civil e religioso. Ou ele vai para uma viagem, está tudo pronto, é algo caro, é algo que está determinado, esperando o momento para fazer uma cirurgia, o médico veio do outro lado do mundo para aquele país, você vai lá e você chega no aeroporto e não trouxe o passaporte. Quão nécio! Você trouxe sua maquiagem, você trouxe seu shampoo, suas meias, seu carregador do celular, e você não pensou sobre a tua alma. Você fez o seu curso, criou os teus filhos, cuidou da saúde, ajudou os teus pais e não pensou sobre a tua alma. Essa é a advertência. Ser trazido à presença de Deus sem nenhuma esperança de comunhão com Deus, toda a esperança de reconciliação e de perdão ficou para trás, a questão foi concluída, a porta foi fechada, você rejeitou a Deus, não fez caso algum deles. Talvez tenha falado coisas indignas contra o teu Criador. Muitas oportunidades você deixou para trás. É muito tarde, querido. A porta da misericórdia se fechou. Isso seria terrível, não é? Você está percebendo algo aqui? A nossa dificuldade em perceber o Antigo Testamento no Novo é que nós temos dificuldades em ouvir os ecos do Antigo Testamento no Novo. Você percebe que isso aqui é paralelo a Noé e os seus dias? Você já percebeu que o Evangelho é a mesma coisa em toda a Bíblia? Ali está Noé, 100 anos pregando arrependimento e a fé, entre na arca. E a arca está pronta, e as pessoas passavam e zombavam, e outras diziam: não, quando começar a pingar aqui, eu sei que é hora de eu correr.
Então eles entraram e a porta se fechou. E eles começaram a clamar e bater na porta. E essas palavras que nós lemos aqui: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Mas as prudentes disseram: não, ide comprai. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ela para as bodas, e fechou-se a porta. Agora, queridos amigos, por que estas pessoas não estavam prontas? Porque diante de uma experiência, de um momento, de uma data, de um evento tão colossal, elas não estavam prontas? Por quê? O que elas estavam pensando? O que passava pela cabeça delas? Quando elas estavam lá na frente do espelho, se arrumando, se preparando, querendo ser a mais vistosa, mais do que a noiva, o que passava pela mente destas jovens? Bem, eu suponho que o ponto seja este: elas simplesmente não estavam pensando. Elas eram lentas, morosas, elas não estavam pensando sobre o que iam fazer. Talvez havia uma ou duas delas, e duas dessas moças eram excepcionalmente belas. E talvez a beleza destas duas subiram um pouco a cabeça delas, não é? E tudo o que elas estavam pensando ali naquele dia é como elas iriam aparecer, como elas iam se apresentar. Elas não pensaram sobre óleo, não pensaram sobre como eu vou realizar o meu papel, em que lugar eu devo estar, o que eu devo fazer, o que se espera de mim. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter alguma utilidade? Não. Como é que eu vou aparecer? Será que alguém vai estar usando uma roupa parecida com a minha? Será que a minha roupa vai chamar a atenção das pessoas? Será que eu vou vencer a própria noiva em beleza? Será que a minha unha está pronta? Eu tenho que fazer aquela chapinha, aquele brilho, aquele negócio, eu vou chegar, eu vou me destacar. Elas simplesmente não estavam pensando, raciocinando, apenas preocupadas com ser vistas, notadas, muito bonitas de aspecto. Isso subiu a cabeça, e tudo mais na cerimônia está fora da consideração delas. Bem, eu não quero ser rude com estas jovens, porque, queridos, há homens também tão vaidosos quanto elas, e tudo que importa é a impressão que irão causar, em vez de pensar sobre as coisas mais importantes da vida. É uma tragédia. Isso aqui não é apenas sobre mulheres. Amigos, não deixe que a coisa mais importante da tua existência passe de lado e você não considere, só porque você é uma pessoa atlética, bela, habilidoso, possui certos talentos. Não deixe que isto suba a tua cabeça, consuma os teus dias, a tua saúde, o teu recurso, e você nunca para com seriedade e diz: pronto, chegou, eu vou pegar essa Bíblia e eu vou lê-la, e eu só vou dar descanso à minha mente, ao meu coração, quando eu entender como eu posso ter o perdão de meus pecados. Eu vou conversar com o pastor e com aquele irmão. Eu não vou dar descanso à minha alma até eu descansar em Jesus Cristo, até eu entender que Ele me salvou, que Ele me perdoou. O que é de mais importante? Bem, se eu pudesse estar com você nesta noite, é muito trágico ver qualquer pessoa partindo para a eternidade, para o inferno, mas pessoas inteligentes, capazes, aptas, terminarem seus dias porque nunca aplicaram a sua mente à palavra, a considerar, a olhar a realidade, a olhar para si e ver o que a Bíblia diz. Nunca usaram a mente para isso. Tendo ouvidos para ouvir, não ouviram. Tendo uma mente dada por Deus, e um livro dado por Deus, e o mapa, o caminho, a direção, nunca parar com seriedade para chegar à compreensão clara do que é esperado de você. Isso é trágico, queridos. Isso é trágico. Porque você esteve tão preso a esta vida, ao aqui, ao agora, dia, anos, meses, décadas, e você não deu consideração. E você pensou consigo mesmo: bom, mais para frente, quando eu tiver terminado de construir minha casa, eu vou dar mais atenção. Quando eu tiver criado os meus filhos, eu vou dar mais atenção. Quando eu me aposentar, eu vou dar mais atenção. E de repente a tua vida é chamada. E de repente você deve entrar na presença do Senhor. Ou de repente o Salvador volta a este mundo. Mas talvez, estou especulando aqui, uma razão para aquelas moças imprudentes não estarem preparadas seja essa: elas simplesmente eram ignorantes. Elas não sabiam, que aquele espacinho ali na candeia, na lamparina, só seria suficiente para uma quantidade de óleo que duraria aí 1h30. Elas viram ali o óleo,
Elas não pararam para pensar, peraí, ainda tem 6 horas até o noivo vir, mas isso aqui só dá para 1h30, eu vou embora. Não é? Como alguém que precisa pegar um Uber para ir para voltar e você tem 1% de bateria no teu celular. É imprudente, não é? Elas simplesmente não pensaram, elas não sabiam que esse espaço da candeia cabia pouco óleo. Não parece que elas percebiam que elas estavam limitadas àquilo. E se o noivo, como eu mencionei, demorasse 3 horas para chegar naquela vila, elas não pensaram, não se perguntaram, e elas ficaram assim. Em outras palavras, elas não calcularam, elas não consideraram, elas não deram atenção ao fato de que talvez os últimos 10 casamentos o noivo atrasou. Bem, está muito provável que o noivo nesse casamento atrase. Elas não consideraram os acontecimentos em volta delas. Elas não deram atenção à lamparina, elas não pensaram, elas não raciocinaram, eram ignorantes nesse aspecto. E, queridos amigos, há amigos aqui muito astutos, muito inteligentes, muito espertos. Como pastor, às vezes eu observo coisas surpreendentes, que algumas pessoas conseguem perceber, observar, e nós devemos sim reconhecer a luz que Deus deu a cada um. Mas é trágico, porque embora ligeiro, astuto, apto, pensando de antemão no que vai acontecer, seja um trabalho em casa, você nunca pensou que a tua vida está chegando ao final. Como você vai entrar na presença de Deus? Assim são essas 5 jovens. Isso é ignorância, querido amigo. Ignorância terrível. Ignorância que leva à morte. Ignorância sobre o caráter de Deus. Você nunca secou. Por que é que muitas pessoas, por que é que nós pecamos contra Deus tão abertamente? Porque nós não conhecemos a santidade de Deus. Se nós conhecêssemos a santidade de Deus, não estaria temor, e nós buscaríamos o Senhor. Você não sabe disso, do beabá, do ABC da palavra de Deus. Deus é amor, mas Ele é santo também. Deus é um Pai de misericórdia, mas Ele é um justo juiz. Ele é a água da vida, mas Ele é um fogo consumidor. Você nunca parou para ouvir isso? Nunca raciocinou? Você olha apenas um aspecto de Deus que te agrada e se esquece dos demais aspectos. Você diz, eu não creio na existência de Deus, mas você já parou para pensar que Deus não para de existir só porque você não crê nele? Você raciocina a respeito disso. Você já pensou que Deus é justo? E porque Ele é justo, Ele deve julgar? Ah, mas Deus é justo, claro, por isso é que Ele deve se assentar no trono e julgar. Eu não posso apelar para a justiça de Deus. Eu vivi uma vida difícil desse mundo, eu não fui rico, eu fui pobre, foi difícil demais, Deus é justo. Vou ter descanso, Ele é justo. Ele irá estabelecer um julgamento do coração. Você já parou para pensar sobre isso? É por isso que nós precisamos de um Salvador. Porque Deus não pode receber pecadores no céu, nós iríamos poluir o céu, é por isso que Ele enviou um Salvador a este mundo. Você já parou para pensar nisso? Se depende de mim, ser uma boa pessoa, viver retamente, honestamente, fazer o meu melhor, para que Jesus Cristo precisou vir a esse mundo então? E sofrer daquela maneira, e viver uma vida perfeita? Você não faz essas perguntas. É você tão moroso. Você sabe qual será a maior surpresa na eternidade? A maior surpresa que trará choque será esta: que lá, naquele dia, será exatamente como a Bíblia diz que será. Porque nós temos a tendência de achar que não vai ser bem assim, que não vai ser bem daquela maneira, que aquilo que você está ouvindo aqui agora é o que a Bíblia diz, que você não precisa de um anjo vindo aqui, ou de um teólogo vindo aqui, ou de estar num concílio, um monte de pastor te cercando e te falando. O que está sendo dito aqui, da maneira direta e clara, será exatamente o que você ouvirá lá. Essa era o maior choque, a maior surpresa. Porque nós achamos que, não, eu sei dessas coisas, mas quando eu chegar lá, eu vou conversar com Deus, dizer, Senhor, não foi tão mal assim, eu vou bater um papo com Ele, ou eu vou mostrar para Ele as minhas obras. Não, querido amigo, a Bíblia diz que não haverá palavra. Você não falará nada, não é o momento mais de dialogar, chamar testemunha, chamar defesa. Você estará calado, e eu também. Sabe por quê? Porque a nossa consciência gritará de tal maneira dentro de nós que nós não poderemos nem falar para nos justificar de alguma maneira. Esse será o maior choque. Será tão simples, tão real quanto está descrito aqui. Nós temos a tendência de pensar, não, eu vou dar um jeitinho, eu vou passar por baixo da catraca, alguma coisa eu vou fazer na hora. Esse vai ser o maior choque.
porque é exatamente como a Bíblia diz. Exatamente. Que ele tenha vindo a este mundo e morrido daquela maneira tão grande, e sofrido daquela maneira, e vivido uma vida perfeita, e tudo isso, o mérito que ele adquiriu, está lá pronto para que eu seja reconciliado com Deus. E eu olho para tudo isso e eu digo, bom, eu preciso acrescentar algo aqui. Eu preciso de uma cerimônia, de algo mais. Ou bem, não, isso aqui não é o suficiente, eu vou fazer o meu caminho também. Bom, Deus é para mim assim, já ouviu esse tipo de coisa? Para mim Deus é assim. Bom, então esse é um Deus que você criou na sua mente. Porque aqui está um Deus santo, justo e reto, que diz de maneira misericordiosa, clara, simples, amável, a verdade. Mas talvez, queridos amigos, a razão de algumas dessas mulheres imprudentes ter ficado de fora tenha sido essa. Elas eram muito autoconfiantes, muito seguras de si mesmas. Sabe aquele tipo de pessoa que diz, não tem nada difícil para mim não. Como é que eu faço? Eu não sei como eu vou pesquisar na internet, eu vou fazer, eu consigo. Deus não vai me barrar na porta do céu, eu vou conversar com Ele, eu tenho um bom lábio, eu vou abrir o meu caminho, eu vou resolver isso aí, não há nada impossível, difícil para mim, nada completamente errado. Deus não vai me rejeitar, eu vou me ajeitar. Querido amigo, se isso é parte da tua maneira de pensar sobre coisas espirituais, não tenha essa atitude com o caminho de salvação. Não pense dessa maneira sobre o meio de reconciliação com Deus. Você não pode passar através da santidade de Deus. Eu não posso entrar no céu com um pecado escondido. Eu não posso ter a Cristo e ter o mundo ao mesmo tempo. Eu não posso receber o perdão e a salvação e continuar com os meus pecados. É simplesmente impossível. Se o Senhor Jesus, em seu grande amor, Ele me diz que eu preciso de perdão, se Deus, em seu grande amor, enviou o Salvador a este mundo para prover o perdão, e você não deseja se arrepender diante dEle, confiar somente nele, não imagine que Deus te deixará entrar no céu por outro meio. Amigos, não imagine simplesmente porque você é bom de papo, simplesmente que você não é tão mal quanto o teu vizinho. Queridos amigos, quando nós lidamos com Deus, quando nós lidamos com o caminho de salvação, a alma eterna, faça da maneira como o Senhor descreve. Vá a Ele como um pecador, em arrependimento e uma entrega completa. Não vá a Ele com os teus méritos. Não vá a Ele dizendo, Senhor, eu não sou tão mal, preciso de uma ajuda do Senhor. Vá a Ele como um pecador. Clame por misericórdia, clame por salvação. Meus amigos, há pessoas que são muito autoconfiantes, e esta autoconfiança é um ídolo no coração. Então há pessoas que podem ser, como algumas dessas jovens imprudentes, que conseguem ser tão mesquinhas, mas tão mão fechada, mas tão miserento, como dizia um amigo meu, tão mesquinhas, que elas dizem assim, comprar mais óleo para minha lamparina, eu não vou gastar meu dinheiro com isso, quando eu poderia gastar meu dinheiro comigo. Pessoas assim, não é? É melhor que o noivo chegue logo, eu estou decidido, não vou fazer isso. O dinheiro que eu poderia gastar comigo e comprar aquele colar e fazer uma chapinha, eu não vou gastar, eu não vou. Seria possível que uma ou duas delas pensassem assim, de forma tão mesquinha, porque é assim às vezes na nossa vida, não é? E as pessoas dizem, eu quero a salvação. Sim, eu quero. Eu quero um lugar no céu. Eu quero a bênção de Deus. Eu aceitaria se Ele me desse a salvação. Claro que sim, mas há um problema, porque para me dar a salvação, Ele está pedindo que eu entregue a minha vida a Ele, mas isso eu não posso dar, não. Eu não quero ninguém com a mão no controle, no volante da minha vida. Eu quero vida eterna, um lugar no céu, mas eu conduzo a minha vida. Eu decido. Eu não vou dar isso. Isso é muito. Eu quero a minha vida, eu quero a minha independência, eu quero o perdão se estiver disponível, o céu se estiver disponível, o amor de Deus, a bênção de Deus, mas eu não vou dar a Ele a minha vida é para mim, eu vou gastar 100% comigo. Eu quero os meus prazeres, eu quero os meus pecados. Se possível, não é? Eu quero o céu, mas eu quero controlar a minha vida. Será que nós somos assim? Será que alguém poderia ser descrito dessa maneira? Querido amigo, você deseja Cristo?
Você deseja certeza de salvação, você deseja o perdão de Deus, mas você não daria a sua vida a Ele? Você não viria a Ele como Senhor e dissesse: Senhor, a minha vida eu te dou, faça o que o Senhor desejar. Eu não sou mais eu, não quero mais viver para mim mesmo. Todas as minhas decisões me levarão ao buraco, só de satisfação. Guia a minha vida. Perdoa o meu coração, o meu pecado, e conduz a minha vida de agora em diante. Toma controle da minha vida. Não é possível ser salvo sem ter a Jesus como Senhor. Quantas vezes nós temos ouvido isso, não é? Ele não te salvará, Ele não te receberá, porque você não pode ter teus pecados perdoados e ao mesmo tempo não ter o teu caráter mudado. Você não pode ter os teus pecados perdoados e ao mesmo tempo viver em tua rebelião no centro da tua vida. Simplesmente não pode ser. Bem, aqui está uma das possibilidades do porquê talvez nós nos assemelhamos a esses jovens. Porque talvez você ainda não tenha vida espiritual. E eu devo concluir aqui, queridos, da maneira mais simples que eu tenho tentado nesta noite. Mas eu espero que ao dizer essas coisas, eu não esteja alienando você de Deus, de buscar o Senhor, de se aproximar dEle, de clamar a Ele por vida e por perdão, mas te ajudando a revisar o teu estado espiritual e a considerar estas questões e saber por que talvez você não tenha ainda encontrado o perdão e a certeza de vida eterna. Será que nossa tragédia é que nós somos espiritualmente morosos, lentos para perceber que há uma hora que está chegando e eu irei partir daqui? Nós sempre imaginamos que a morte, que a doença, que o acidente acontece com o nosso vizinho, alguém num outro estado que nós conhecemos. Não. Será que nós somos morosos para considerar isso? A certeza, a brevidade da vida? Ou será que nós somos espiritualmente ignorantes? Eu não sei nada sobre Cristo. Porque não me deu trabalho a perguntar, a procurar, a entender, a gastar tempo até chegar à compreensão. Eu sou moroso. Ou acaso a nossa dificuldade é autoconfiança, rebelião, não é? Autodeterminação. Nós não desejamos partir com o nosso pecado, partir com a nossa vida e vir ao Senhor pela salvação. No lugar destas coisas. Acaso essa é a nossa dificuldade? Não preocupar com a eternidade. Pense sobre o Senhor Jesus Cristo. O que Ele fez por pecadores necessitados, o que Ele sofreu, e ao mesmo tempo uma salvação tão cara e tão gratuita, apenas uma convicção do teu pecado, um arrependimento sincero e uma entrega verdadeira. Pensa sobre o Senhor Jesus, então pensa sobre aquelas 5 jovens nécias. E aqui está a advertência final. Elas chegaram com as suas lâmpadas e encontraram a porta firmemente trancada. Que cena não é descrita aqui pelo Salvador? E foram rejeitadas pelo próprio noivo com estas palavras: não vos conheço, não vos conheço. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios, estive na tua casa, estive cantando no coral, fui profeta, fui missionário. Não vos conheço, apartai-vos de mim. Não é que ele não soube o que eles fizeram, é que ele não os conheceu no sentido: vocês fizeram tudo isso sim, mas não sob a minha autorização, não em meu nome de verdade, não como meus discípulos. Não vos conheço, não vos conheço. Rejeitadas pelo próprio noivo, do lado de fora, na escuridão, sozinhas, separadas. Lá dentro, voz de júbilo e alegria. Lá dentro, um regozijo incomparável, luz e vida e prazer indizível. Do lado de fora, o ranger de dentes de remorso. As trevas sem fim. Nunca vos conheci, mas eu estive na igreja, Senhor. A cada domingo eu ia a um culto, eu estava lá, Senhor. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Que palavras, ó querido amigo. Você rejeita o Salvador aqui e Ele te rejeita lá. Você rejeita o caminho de salvação e você encontra a porta fechada. Lá fora, tristeza e ranger de dentes. Ser rejeitado por Jesus, que poderia ter te salvado. Ser rejeitado por Jesus, que veio a este mundo para salvar pecadores e não para condená-los aqui.
ser rejeitado pelo Senhor Jesus Cristo, que teria te dado um novo caráter, força para vencer o pecado, certeza de vida eterna, paz. Que estado não é? Que estado? Que estado? Como você terminará a tua vida? Como aquelas jovens prudentes ou como aquelas jovens imprudentes? De repente, ao cruzar a rua, o único vírus, uma bala perdida, um AVC. Todos nós estamos sujeitos a isso. E você até aqui não buscou reconciliação. E você até aqui não pode afirmar a certeza de perdão. E você continua cínico, irônico, e pensando que estas coisas não são assim. Querido amigo, ouça estas palavras. Procure um lugar tranquilo nesta noite. Ore ao teu Deus, ao teu Criador, e diga tudo a Ele. Clame por misericórdia, clame por perdão, crendo que Ele irá receber o teu arrependimento. Você se lança a Ele como uma alma que clama, você se entrega a Ele. É tão simples, é tão simples. Um arrependimento sincero, uma entrega completa. E então, vinde benditos de meu Pai, herdai luz, glória, certeza, vida, salvação, a eternidade. Tudo de graça, tudo gratuito, oferecido a você. E você não para considerar. Considere Jesus Cristo. E venha a Ele, e seja salvo, e saiba disso, e seja salvo para sempre. Vamos orar juntos.